Fala, Render People! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o assunto é importante, câmeras. Olha só, eu vou te falar bem a verdade. De nada adianta ter uma baita modelagem, as melhores texturas, uma iluminação bem feita, tá? E errar no enquadramento, na hora de posicionar as câmeras, porque se não fizer isso de maneira certa, usando as proporções, tá? E tudo isso, esquece. Você vai causar o quê? Estranheza em quem tá vendo o seu render e com isso, perdendo o seu trabalho. Então hoje o nosso especialista Breno vai te mostrar o jeito certo de criar câmeras dentro do Unreal. E obviamente, tá, você pode usar essa mesma técnica para aplicar aí em outros softwares, ok? E antes de começar, você que já acompanha os conteúdos aqui do Academy, sabe que é sempre com muito carinho, né? E com muita qualidade que a gente tenta gravar todos esses vídeos aqui para você. Então já deixa o seu like aqui na confiança, tá bom? Se é a primeira vez que você tá por aqui, faz o seguinte, assiste o tutorial e se ele te ajudar, no final você deixa o seu like, fechou? Então bora para nossa aula. Fala, Render People! Como é que vocês estão, gente? Eu tô animado. Hoje é bem legal. Hoje é uma aula muito simples, muito rápida, que vai te ajudar muito. Que é como adicionar câmeras aqui no Unreal de forma correta. E eu vou fazer 3 câmeras aqui para te ajudar. E uma dica muito legal no final do vídeo, que vai te ajudar ainda mais em pequenos espaços ali que a câmera não entra. Você fica desesperado, né? Então eu vou te ajudar nisso. Vamos lá. Que projeto é esse? É um projeto simples, tá? É uma sala aqui, um hall de espera, o que você imaginar, mas é uma cena muito bonita, que eu quero representar justamente isso aqui que eu tô vendo, tá? E como é que então eu faço para adicionar uma câmera aqui dentro do Unreal? Eu posso vir simplesmente em adicionar Cinematic Cine Camera Actor. É esse modelinho de câmera, a gente tem outros aqui, mas é essa aqui que eu quero. Eu posso clicar com o botão esquerdo e arrastar para minha cena e soltar aqui na minha cena. Perceba que o meu modo de visualização, que é uma prévia da câmera, está no lugar torto, está no meio da sala, eu nem sei onde está. Eu vou deletar isso. Eu não quero assim. Eu quero adicionar uma câmera baseada no que eu já estou vendo. Como é que faço isso? Eu vou adicionar aqui nesses 3 risquinhos e vou aqui, ó, criar uma câmera aqui. Qual câmera? Cine Camera Actor. Pronto. Já criei essa câmera e essa câmera está na posição que me agrada bem. E tem um pulo do gato, gente, que muda muita coisa e fica bem legal. Que é o quê? No modo perspectiva, eu posso acessar nessa câmera, que por algum motivo veio número 14. Olha que maluquice. Eu vou colocar aqui câmera de número 1, tá? Bom, perspectiva, eu posso acessar essa câmera. Só que perceba que tem o Default Viewport, que é o viewport comum que a gente tem no Unreal, e o Cinematic Viewport. Mudou nada, né? Só que adicionou uma coisa que agrega demais. Então eu vou, com o botão direito aqui no nosso Cine Camera Actor 1, eu vou pilotar essa câmera. Agora eu estou dentro dela. Não veio dentro dela, eu vou vir no modo tradicional. Pronto, estou dentro dela agora. O que isso que a gente ativou lá do Cinematic mudou? Isso aqui, ó. Esse quadradinho aqui muda o jogo. Ele adiciona, gente, a regra dos terços, um eixo central aqui da imagem, uma mira, olha que loucura, uma mira e até mesmo umas 2 linhas paralelas aqui para nos auxiliar. Olha que legal. Então, com a regra dos terços, eu vou deixar ela ativada para nos auxiliar a fazer essa câmera ser bem simétrica nesse projeto, que é o que eu quero, tá? Show de bola. Olha o tanto de coisa legal que eu apresentei para você. Então, com a câmera selecionada, eu vou em detalhes e nesse momento eu vou editar algumas coisas. Primeiramente, proporção da câmera. Você está vendo esse vídeo no YouTube. Isso pega a tela na horizontal, 16:9. Então, se eu vier aqui no Filme Back e colocar 16:9 filme, é a proporção que a gente está vendo esse vídeo. Mas eu queria publicar lá no Instagram e lá no meu feed, né? Na minha rede social, a rede social predileta sua, mas estou falando aqui exclusivamente do Instagram. Se eu colocar a minha altura por 30 milímetros, ele fica na proporção do nosso feed, a maior área que pega lá no feed do Instagram. Se eu colocar, deixa eu voltar aqui para 16:9, se eu inverter esses valores, 13.5 em cima e o 24 embaixo, a gente tem essa proporção do Reels do Instagram, que ela é mais esticada, mais ampla, a gente consegue ver inclusive o arco desse projeto. Olha que bonito isso. Mas nesse caso eu vou voltar aqui para o Filme Back, não, o filme só, né?
E vou pôr 24:30, que é a proporção do Instagram. O foco é relacionado ao Depth of Field, o nosso DOF. Como é uma câmera grande, de ângulo grande, que a abertura de lente está tão ampla, eu não quero isso. Eu quero do not override. Então ele basicamente vai ignorar essa distância, essa profundidade. Eu quero algo sem DOF. Show! Outra coisa que eu quero fazer aqui é pôr a minha abertura de câmera para 14. Ela é um pouquinho mais aberta, também não tão fechada. E nesse momento eu venho e chego para frente do projeto. Como é que eu estou chegando para frente? Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Por que o esquerdo e não o direito? Ó, o direito eu movo todos os eixos. O esquerdo eu movo só a horizontal. Porque nesse momento eu vou direcionar ela aqui, ó, e vou te explicar algumas coisas bem interessantes e fundamentais para ter uma câmera de forma correta no Unreal. Perceba que na rotação em X é relacionado ao eixo de rotação. Inclusive, se eu ficar rodando aqui, eu fico tonto. O Y, que é o verde, é relacionado a olhar para cima ou para baixo. E o Z é relacionado ao nosso olhar mesmo aqui que a gente tinha acabado de nos orientar. Então, o que eu quero de simetria nessa câmera? No eixo Z, 90 graus. Então ela está reta, ela está olhando literalmente diretamente para o nosso sofá. No Y, que é o ângulo de visão tanto para cima quanto para baixo, perceba que quando eu coloco 10 aqui, eu crio um ponto de fuga. Se a gente acompanhar essa linha, vai subindo até no meio da nossa imagem. Então ela cria 2 pontos de fuga. Né? Um ponto de fuga com 2 perspectivas. Assim, não é legal isso para arquitetura. Então, valores mínimos e máximos usados aqui no Y é -1 olhando um pouquinho para baixo, 0 olhando em linha reta e 1 olhando um pouquinho para cima, justamente para não perder essa perspectiva. Nesse caso, nessa câmera, 0. Olha, gente, então aqui ó, eu chego um pouquinho para frente, eu quero esse ponto aqui da câmera. Ó, eu movimentei sem querer, 90 graus. Perceba que o lado esquerdo aqui está com a mesma proporção do lado direito. Tá vendo só a importância de se atentar aí aos detalhes no posicionamento das câmeras? Isso valoriza a sua cena, o seu render vai ficar com certeza muito mais bonito, vai ficar lindo, tão lindo quanto esse like que você deixa aqui agora no vídeo, tá? Bateu o dedão aí, então vamos embora continuar com o Breno. Pronto, câmera criada, simples assim. E nesse ponto eu vou criar uma segunda câmera de foco. Como é que eu vou fazer isso? Outliner, botão direito em cima da nossa câmera, editar, copiar. Aqui no lado de fora, botão direito, editar, colar. Ctrl C, Ctrl V, tá? Nesse momento eu vou clicar com o botão direito e vou pilotar essa câmera. Ó, esse recurso não está funcionando para mim. Então, vamos, perspectiva, câmera 2. O motivo de não funcionar? Mínima ideia. Tem hora que funciona, tem hora que funciona. Vamos fechar o arquivo e abrir? Não. Vamos aqui do modo rápido, perspectiva, Cine Camera Actor 2. E me resolve, e é esse que eu quero. Nesse momento, botão esquerdo do mouse, para não perder justamente o Y da imagem, né? A vertical. E eu venho e vou colocar essa câmera mais ou menos aqui, ó. Eu quero ver essa planta. Vou em detalhes e vou colocar agora em 40 nosso ângulo. Olha como que já fechou a câmera, né? Nesse momento, eu vou com o botão direito e vou colocar na minha posição. Não me importa muito perspectiva aqui, porque o ângulo, a atuação dessa câmera está muito pequena. Então o Y aqui não importa se está 4, 5, 10. Eu gostei assim, ó. Regra dos terços, ela está alinhada a esse terço aqui. Mas não dá para ver, tá meio branco demais. Eu vou vir aqui e vou ativar a cor. Nossa área de atuação, olha que legal. A área atuante, o título e um custom para você adicionar. Ou mudar a cor aqui da nossa linha. Ó. Tá vendo que agora ela tá vermelha? Posso mudar para o azul, uma cor que não tenha no projeto para não me confundir. Nesse caso eu vou deixar em branca mesmo, do jeito que estava, bem branca mesmo, forte. Olha que legal. Show de bola. Nesse ponto, eu quero adicionar o Depth of Field, do nosso DOF. Então eu venho aqui no Focus e ativo para manual. Perceba que agora ficou tudo borrado. Por quê? Porque eu preciso determinar no nosso plano roxo, que é essa cor roxa, a gente também pode mudar a cor, aonde ela se encontra. Então eu vou pegar a pipeta aqui, ó, e vou pôr na nossa almofada. Tá, focou. Mas cadê o plano roxo? Eu vou ativar ele aqui, ó, Draw Debug. Então o plano roxo significa o quê? Aonde ele está encostando é a nossa área de foco. Então nesse caso eu posso vir manualmente, trazer lá para o fundo, né? Ou aqui para frente
eu vou querer ir lá na nossa planta, ó. Então ele tá lá cortando a minha planta, tá focando a planta. E desligo ele. Pronto. Perceba que agora a gente tem um plano aqui no primeiro plano desfocado e lá mais acentuado. Então o nosso olhar, além de estar na regra dos terços, o DOF está nos auxiliando a focar o olhar lá no fundo. Só que às vezes ele está muito forte aqui. E onde a gente modifica isso? Na Current Aperture. Desculpa o inglês, tá? Vamos ignorar esse momento, vou falar em português aqui mesmo. a abertura da câmera. Bem melhor, né? Se eu colocar isso em 0, ela tem 1.2. É o mínimo dela. Não existe 0. Se eu colocar aqui 90, é 22 o máximo dela. Nesse ponto, estava 2.8, que é o padrão. Se eu colocar 4, me agrada mais, porque eu consigo ver a silhueta aqui dessas plantas em primeiro plano e eu consigo ter também o DOF. Eu não perco tanto ele, entendeu? Então, essa câmera já está criada, tá? Show de bola. Vou criar uma terceira câmera. Vou dar um copy, editar, copiar, editar, Ctrl V. Pronto. E vou vir aqui na câmera 3. Essa câmera eu vou jogar ela lá para o fundo. E vou só aumentar aqui a nossa abertura, né? O foco para 50. Vou pôr na regra dos terços, vou descer bem para o chão, olha que bonito. E vou pôr esse valor de DOF em 0. Totalmente em 0. Pronto, câmera criada. Então depois que você pega o esquema, é muito rápido, né? E se você tá aqui até agora, então eu vou te mostrar uma coisa muito legal. Perceba que agora a gente voltou para a câmera 1. E essa câmera 1, o que eu fiz? Eu fiz um cubo nela, é um cubo preto, que ele está tampando a minha câmera. Ó. Tampou minha câmera, eu não tô vendo nada. Se eu vier em Lit e colocar em Wireframe, a gente vê todas as linhas do projeto. Então eu consigo ver que eu ainda estou naquela posição. Só que em Lit, que é o nosso lumen em ação, está totalmente escuro. Por quê? Eu simulei que esse espaço é um espaço pequeno, onde a câmera não tem espaço para mostrar para nós o que a gente precisa ver. E agora, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa câmera e aí, gente, vem esse Advanced aqui, ó. E eu vou habilitar o Clipping. E com esse valor em 0, ele basicamente está anulado. Eu vou começar a subir esse valor. Eu vou arrastando aqui até eu ver alguma coisa cortando na minha cena. Cortou. Cortou o quê? Olha, eu vou continuar. Tá vendo? Ele está cortando a nossa cena. Isso é o famoso clipping, que no 3ds Max, para você que usufrui disso, por exemplo, no Corona Render, no Chaos Corona, né? A gente tem um clipping lá. E aqui no Unreal não é diferente. Então eu venho e dou um clipping na minha tela. Pronto. Cortei o que que eu cortei? Eu vou sair da minha câmera. Olha aqui, eu fiz um box preto bem na frente da nossa câmera. Vou apertar G. Olha a nossa câmera aqui, tá? Então ela está fazendo um clipping, que ela está cortando até começar o ângulo de visão nesse ponto. Ó, então quando eu volto esse valor para 0, ó, basicamente é essa câmera que eu estou vendo. Quando eu chego isso aqui um pouquinho para frente, ela cortou esse plano preto e fez com que agora a gente conseguisse ver a nossa cena do jeito que a gente começou esse vídeo. Gente, o clipping é muito maravilhoso e mágico para ambientes pequenos, tá? Então essas são as dicas. É um vídeo bem rápido para te mostrar como é que adiciona de forma correta aqui no Unreal essas 3 câmeras e esse pulo do gato no final, que faz com que você consiga adicionar qualquer câmera em qualquer ambiente da forma correta aqui no Unreal. Então, dá-lhe render. Eu fico por aqui. Valeu! Ah, galera, agora sim, né? Agora não falta mais nada aí, você não vai mais cometer os erros, né? Na hora de colocar a sua câmera. E lembre-se sempre do seguinte, tá? O básico funciona, não precisa reinventar a roda. Primeiro domine a regra antes de tentar quebrar as regras, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para sempre ficar ligado aí nos próximos tutoriais, próximas aulas, dicas. E se você quiser ver mais vídeos de Unreal, é só clicar aqui no card em algum lugar na tela e continuar aprendendo.